Este deve ser o terceiro ano seguido que não faremos superávit fiscal. Ou seja, o país não vai conseguir economizar recursos para pagar os juros da dívida pública, que deve ultrapassar a marca dos 3 trilhões de reais. A meta de resultado primário para 2016 passou por alterações e hoje permite que o governo feche as contas com um déficit de até 170 bilhões e meio de reais. Para 2017, o cenário não deve ser muito diferente. As previsões até o momento são de novo saldo negativo, de 139 bilhões de reais. Mas como retomar o crescimento econômico em meio à crise? Para responder a esse e a outros questionamentos sobre o tema, eu converso agora com o professor de Orçamento Público do IBMEC, Rafael Pires, e com o consultor de orçamentos aqui do Senado, Luiz Otávio Barroso. Rafael, eu queria que você começasse primeiro respondendo o que é a meta de resultado primário que o governo deve fazer e por que a meta foi revisada, desse ano foi revisada, do ano que vem também foi alterada. Ela pode ser alterada várias vezes. Eu queria que você explicasse isso um pouco para a gente. Bom, Karine, a meta de resultado primário, na verdade, ela faz parte da LDO. E ela é uma sinalização do governo de quanto ele vai economizar para pagar a sua dívida, a dívida já existente. Então, na verdade, basicamente tudo que o governo vai arrecadar e mais tudo aquilo que ele vai gastar fora os recursos de capital, enfim, de pagamento da dívida. Então, é como a gente faz com o nosso orçamento. A gente sabe quanto vai receber, tira as contas e reserva uma margem para economizar, digamos assim. Só que o governo usa isso para pagar dívidas que já foram feitas no passado. O ideal seria que essa meta não fosse revista, e sim que o governo reduzisse suas despesas. Isso daria uma estabilidade maior ao mercado. No entanto, num cenário como o desse ano, principalmente aqui no Brasil, de instabilidade política, em que o mercado fica em polvorosa exatamente por essa incerteza, né, do que vai acontecer, de que medidas serão tomadas nesse processo, é possível, tanto que foi feita a revisão da meta. Luiz Otávio, como é que é esse processo de revisão da meta? O governo ele envia para o Congresso alguma estimativa, os parlamentares têm que aprovar, como é que é? Olha, a meta de resultado primário é uma exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal para inclusão na Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada ano. Então, todo ano há a Lei de Diretrizes Orçamentárias e essa lei é de iniciativa do Poder Executivo, sempre, tá? Então, a cada ano ela é fixada na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Existe, né, eventualmente, a necessidade de promover alterações. A alteração também tem que ser de iniciativa do Poder Executivo, como a própria Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, é ele que encaminha para o Congresso um projeto de lei, tá, para modificar eventual meta que tenha sido fixada anteriormente. O essencial é que o Congresso participe dessa questão, dessa revisão. Isso tem acontecido. Esse é um processo que acontece desde 2014. 2014 isso aconteceu, 2015 isso aconteceu, agora, nesse ano, 2016, acabou de acontecer, né? E já temos uma nova meta fixada para o ano que vem, sempre reduzindo a meta. No caso, você parte de uma posição inicial de superávit, ou seja, de um resultado positivo, tá? Mas o que tem acontecido é que, dados os problemas, né, que a crise econômica impõe, e as despesas, muitas vezes, muito rígidas, né, é impossível o resultado positivo. A Lei de Responsabilidade Fiscal não exige que o resultado seja positivo. O resultado pode ser negativo, mas o que é essencial é que isso passe pelo Congresso e o que vem acontecendo. Pois é, e com um déficit tão grande, né, um saldo negativo de 139 bilhões para o ano que vem, por exemplo, como está fixado agora, né, por enquanto, o governo não vai precisar fazer tantos cortes, tanto contingenciamento, é isso? Na verdade, assim, com a revisão desse ano, né, o governo já
já revogou o contingenciamento que havia sido feito o atual governo no governo anterior. Então, e além disso, ampliou outras despesas, né? Provavelmente já foi visto, né, o aumento dos servidores públicos que foi concedido, tudo isso já está no cálculo dessa nova meta. Para o ano, obviamente, tem que se verificar quais vão ser as receitas, então é muito cedo ainda para a gente saber se vai ser possível não fazer contingenciamentos ou não, porque, na verdade, isso depende exatamente das expectativas de receita, né, da atividade econômica. Se a atividade econômica melhorar, a tendência é que a arrecadação aumente, entre mais recursos, e aí provavelmente não vai ser necessário o contingenciamento, ou ele vai ser baixo. Agora, caso a economia continue né, em decréscimo, né, aí provavelmente isso gera frustração de receita e, consequentemente, a necessidade de uma economia maior e daí o contingenciamento. Agora, Luiz Otávio, não fazendo superávit, né, como a gente viu pela terceira vez seguida já, eu queria saber qual que é a consequência disso, assim, tanto para o país, como aqui dentro do Congresso, né, quais os esforços que precisam ser feitos, qual que é a consequência disso? A questão do superávit, ela existe o seguinte, superávit primário, tá? Isso é uma tentativa de deixar, em essência, a Lei de Responsabilidade Fiscal veio para isso, e um dos instrumentos dela é a fixação de uma meta de resultado primário. Um dos objetivos essenciais disso é controle do endividamento público, tá? O objetivo é não deixar a dívida numa trajetória que seja impagável em determinado momento. Manter as contas, né? Quem empresta quer receber o dinheiro de volta, né? O governo toma emprestado, então, obviamente, os atores econômicos precisam, né, de que a trajetória seja, né, esteja dentro de um determinado percurso que permita visualizar a capacidade de pagamento no futuro, tá? Então, a expectativa que se tem, caso isso não entre numa trajetória controlada, é de que o endividamento público venha a fugir do controle. Não fugiu ainda, ele cresceu, né, de uns tempos para cá, né, de uns 4, 5 anos, ele vem apresentando uma trajetória de crescimento, e o que se tenta fazer, né, é recolocar isso numa trajetória que permita que o país honre os seus compromissos quando ele tiver que honrar esses compromissos, tá? Essencialmente é isso, em relação ao controle das despesas públicas. Tá? Me permite uma complementação, Karine? Claro. Isso também, o estabelecimento de um superávit dá uma segurança maior ao mercado, na verdade. É exatamente isso que o Luiz Otávio estava dizendo. Então, num momento de crise em que é importante atrair investimentos, é fundamental que se leve isso em consideração, porque é uma sinalização para o mercado de que, olha, eu preciso de empréstimos, mas eu tenho condição de pagar, eu estou controlando os meus gastos, eu vou conseguir honrar com esses compromissos que eu estou assumindo. Certo. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouco para discutir as soluções para a crise econômica.